Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Famílias que moram no centro de São Paulo enfrentam dificuldade para sair e voltar para casa por causa da violência. De fevereiro a abril foi registrado em média na região um roubo ou furto a cada 5 minutos. Essa mulher não quer mostrar o rosto. Ela teme pela segurança do filho, que é autista, e dela própria. A família vive na região central da maior cidade do país. Do alto, dá para se ter uma ideia do tamanho do problema. A rua está tomada por usuários de drogas. Uma parte da chamada Cracolândia, bem perto do cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, um dos mais famosos da cidade. Meu filho ficou 2 semanas com infecção respiratória. Eu não tinha como sair na farmácia, porque a minha rua estava invadida. O filho da nossa entrevistada acabou de chegar da escola, o pai trouxe o menino para ela aqui nessa praça e ela está ali do lado dele chorando de medo, porque vai ter de enfrentar mais uma vez a situação em frente ao prédio onde eles moram. Após o almoço, ela ainda terá de descer com ele do apartamento até o ponto onde a van da prefeitura vem buscá-lo para levar até a terapia. É um drama diário que essa família vive aqui no centro de São Paulo. Os motoristas do transporte, eles ficam com medo, eles ficam assustados. Eu tentei mudar o ponto de referência para eles me buscarem, só que foi impossível. Eu fui ameaçada com arma de fogo junto com meu filho autista. O tráfico de drogas é uma ameaça aos moradores e as ações do poder público têm se mostrado ineficazes. Entre fevereiro e abril deste ano, a polícia registrou 25.557 roubos e furtos na região. Ou seja, um assalto a cada 5 minutos em média. No começo do ano, o governo de São Paulo anunciou um plano para enfrentar a situação na Cracolândia. O projeto engloba ações de segurança, de saúde e de assistência social. No entanto, passados 4 meses, poucos resultados são vistos. Não existe uma política pública a esse respeito. O que você tem são várias medidas isoladas, às vezes da prefeitura, às vezes do Estado, que não conversam e não produzem o resultado desejado. A Cracolândia está aí há mais de 20 anos. Então, uns 25 anos, pelo menos. Em nota, a prefeitura disse que inaugurou um novo centro de atendimento a dependentes químicos em fevereiro, que funciona 24 horas por dia e que aumentou o número de abordagens das equipes de saúde. Já o governo do estado afirmou que o reforço do policiamento fez cair o número de roubos e furtos em abril e que a prisão de criminosos aumentou 45% nos 4 primeiros meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Você tem que trabalhar em conjunto, prefeitura e estado, primeira coisa. Segundo, você tem que trabalhar tanto na área social, médica, como na área da repressão. É policiamento ativo, é patrulha mesmo e investigação. A história dessa família é parecida com a rotina que vários outros moradores da região central enfrentam diariamente. As autoridades não fazem nada, a gente já foi em tudo quanto é lugar. Mas eles falam que é só ligar para a polícia, que eles vão mandar uma viatura. Veja agora outros destaques do dia. O presidente da Câmara defende votar reforma tributária antes do recesso de julho. Concessionárias já anunciam carros com descontos após pacote do governo. Mulher acusa jogador Antony da seleção brasileira de violência doméstica. Sede do Vasco da Gama é depredada depois de derrota para o Flamengo no Brasileirão. Na série especial, os vizinhos das torres de energia eólica. Explosão rompe barragem de usina e causa inundação na Ucrânia. Morre Astrud Gilberto, cantora que interpretou Garota de Ipanema em inglês. The girl from Ipanema goes walking. Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. 5 suspeitos foram presos numa operação contra o tráfico de drogas no estado de São Paulo. Os investigados pertencem à maior facção criminosa do país. Por mês, o grupo movimentava cerca de 3 milhões de reais.
Mais de 60 policiais deixaram esta delegacia em Guarulhos, na Grande São Paulo, para cumprir 17 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária. A ação é parte de uma investigação que começou em fevereiro após uma prisão em flagrante. Foi preso um indivíduo que estava na posse de grande quantidade de entorpecente e com ele vários aparelhos celulares e um caderno. E nesse caderno mostrava toda a contabilidade do tráfico, bem como o nome de quem seriam as pessoas compradoras e beneficiadas com essas drogas. Durante a operação, policiais com cães farejadores apreenderam drogas, dinheiro e 3 veículos que eram utilizados no esquema. A todo instante, viaturas retornavam para a delegacia, trazendo o material encontrado e os presos. De acordo com as investigações, além de Guarulhos, os suspeitos atuavam na zona leste da capital paulista, em Itanhaém, no litoral, e em Jacareí, no interior do estado. São integrantes do PCC, facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, no Brasil e no exterior. Segundo a polícia, a maioria dos presos era responsável pela contabilidade da organização criminosa e pelo abastecimento dos pontos de tráfico. Já o principal alvo da operação articulava a compra e a venda de drogas. O traficante, que não teve o nome divulgado, não foi encontrado e é considerado foragido. Ao todo, o esquema descoberto pela polícia movimentava cerca de 3 milhões de reais por mês. Apuramos que mensalmente aproximadamente 1 tonelada de droga era adquirida e repassada a pontos certos para essa venda. Um homem foi preso em flagrante dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Ele tentava gravar uma mulher com uma câmera escondida. Importunação sexual é crime com pena de até 5 anos de detenção. O registro do constrangimento e da revolta de quem percebeu que teve sua intimidade invadida. Esse cara aqui, ó, tava me filmando, esse homem tava andando atrás de mim, me filmando. E a surpresa ao saber que não era a única vítima. Ele filmou outras pessoas também, outras mulheres de saia. Rian Gomes Dantas, de 29 anos, foi preso num shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, pelo crime de importunação sexual. A vítima, que não quer se identificar, estava com um namorado. Eles abordaram Rian, que usava uma câmera de alta resolução para gravar as mulheres por baixo da roupa. Eu me senti humilhada. Eu acho que hoje em dia a impunidade faz com que a gente sinta que as outras pessoas podem fazer isso, mas elas não podem. A roupa dela não é um convite para ela ser desrespeitada dessa forma. A defesa de Rian Gomes Dantas afirmou que confia na justiça e que a verdade será provada. Um levantamento mostra que quase 30% das brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência ou agressão no ano passado. São mais de 18 milhões de mulheres. Desse total, quase 9 milhões já sofreram perseguição. É o caso de uma jovem de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O agressor é José Souza Marques. Ele foi preso após perseguir uma mulher dentro de um shopping. Segundo a polícia, eles eram amigos. Mas o homem queria ter um relacionamento amoroso, mesmo contra a vontade da vítima. Nós não conseguimos contato com a defesa de José Souza Marques. No caso da importunação sexual, a pena é de 1 a 5 anos, fica preso em flagrante. Nesse caso, perseguição, esse crime surgiu no nosso ordenamento jurídico em 2021. E está aí, nós estamos efetuando uma prisão em flagrante, que nem namorado ele era. Em São Paulo, a fila de espera por exames na rede pública de saúde tem sido uma preocupação para familiares dos pacientes. Uma criança de apenas 2 meses não consegue realizar uma cirurgia urgente por causa da falta de vagas. Andresa vive um drama há mais de um mês. A filha recém-nascida está internada neste hospital estadual em São Paulo. Você vê melhora no estado da criança, mas você não vê solução para o problema, porque não tem o que fazer sem a liberação da vaga para o exame, né? Maria Eduarda acaba de completar 2 meses de vida. A bebê deu entrada no hospital em estado grave no dia 28 de abril, com problemas respiratórios. Com o diagnóstico de bronquiolite, o quadro de saúde piorou e ela foi entubada. Andresa conta que a filha precisa passar por uma cirurgia de urgência. Mas antes disso, segundo os médicos, a criança tem que realizar um exame específico para avaliar o aparelho respiratório.
O problema é que o hospital não faz esse tipo de exame. Há um mês, a mãe tenta achar uma vaga em outra unidade de saúde da rede pública, sem sucesso. O exame é a broncoscopia. Com uma microcâmera, o médico consegue observar a laringe, a traqueia e os brônquios. Maria Eduarda foi colocada há um mês na lista do CROSS, um sistema que organiza e distribui vagas nos hospitais públicos de São Paulo. Enquanto não tem uma resposta positiva, Andresa vive a angústia de ter a filha na cama de um hospital sem perspectiva de melhora. Eu queria que a minha filha estivesse em casa, ou pelo menos com uma data certa para fazer esse exame o mais rápido possível, sabe? Era só o que eu queria. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que trabalha para ampliar os atendimentos e reduzir a espera por exames no estado. Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha que roubou 5 milhões de dólares, o equivalente a quase 25 milhões de reais, do aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo. O assalto aconteceu em março de 2018, quando criminosos renderam funcionários e levaram a quantia. A polícia investiga se o grupo tentou lavar o dinheiro comprando bens no interior paulista. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou um recurso do governo do Rio de Janeiro e manteve a decisão para que policiais do estado usem câmeras corporais. Somente agentes de ações de inteligência podem ser dispensados da medida. 2 homens foram presos suspeitos de participar de um ataque com fogos de artifício ao estádio do Vasco da Gama, após a derrota para o Flamengo por 4-1 no Maracanã. O clube considerou o episódio injustificável. O grupo encarregado de elaborar uma mudança ampla nos impostos, a chamada reforma tributária, finalizou hoje os trabalhos. Assunto para Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos que nos assistem. Como você pode imaginar, Cris, as articulações aqui estão bastante intensas e as negociações buscam que a reforma seja votada pelo Congresso ainda neste ano. O texto elaborado durante 3 meses simplifica a cobrança de tributos com um único imposto chamado IVA. O Imposto sobre Valor Agregado será cobrado em 2 partes. A CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, cobrada pela União e que unifica PIS e COFINS no mesmo imposto, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços para estados e municípios, que une ICMS e ISS. E aqui eu quero destacar o que é importante e é o que eu sempre digo, dentro dessa reforma é fundamental destacar. Em nenhuma hipótese haverá aumento de carga tributária. Ponto. As alíquotas de serviços nas áreas de saúde, educação e transportes devem ser diferenciadas. Outra mudança é que o novo imposto será cobrado no destino e não mais na origem. O consumidor, ao comprar o produto, vai saber exatamente quanto está pagando de imposto. O valor terá que constar na nota fiscal. Parte do tributo pago será revertido para famílias de baixa renda. O período de transição entre o sistema atual e o que a reforma quer implementar deve ser de 40 anos. O presidente da Câmara quer colocar em votação a reforma tributária na primeira semana de julho, antes do Congresso entrar em recesso. Arthur Lira disse que vai levar o texto a plenário, mas não se compromete com a aprovação da proposta e que cabe ao governo fazer a articulação política para garantir a aceitação da matéria. Eu não posso garantir resultado. O que eu posso garantir é o que está sendo feito, é da conversa ampla, não é, governador? É de todos participando, podendo opinar, colocar suas posições do que é melhor, onde dói, onde não dói. E a CPI, que investiga os atos violentos de 8 de janeiro, aprovou hoje o plano de trabalho. O repórter Tiago Nolasco vai mostrar que deputados e senadores também vão apurar fatos que aconteceram antes das invasões às sedes dos 3 poderes. Logo no início da sessão, houve um desentendimento. Parlamentares governistas queriam a expulsão da comissão do deputado André Fernandes, do PL do Ceará.
No mês passado, a Polícia Federal viu indícios de crime em postagens dele antes dos atos de 8 de janeiro. Seria como a raposa tomando conta do galinheiro. Para contraditar. Ele mesmo... Para contraditar, senhor presidente. Já estou terminando. Ele mesmo investigado. O presidente da comissão, Arthur Maia, não atendeu ao pedido. Não vou nem entrar no mérito e nos detalhes desse assunto. Sou um parlamentar, assim como qualquer outro aqui presente. A CPMI aprovou o plano de trabalho da relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Ela propôs ampliar as investigações para fatos que aconteceram antes do dia 8 de janeiro. Vamos seguir analisando desde o processo eleitoral que ocorreu, portanto, já depois do resultado eleitoral, seguindo aí por atos que tiveram uma relevância muito grande, que foi o 12 de dezembro, onde houve a tentativa da invasão da sede da Polícia Federal, seguindo no dia 24, onde claramente tivemos um ato terrorista, a tentativa da explosão de um carro-bomba, um carro de combustível. A CPMI vai analisar na semana que vem os pedidos de depoimento. Nesse primeiro momento, não serão analisados os mais polêmicos, como os que querem a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de ministros do governo Lula. Inicialmente, devem ser convocados pela comissão Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente, e Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula. O presidente da comissão também vai conversar com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre o compartilhamento de informações sigilosas do inquérito que tramita no Supremo. Eu quero, antes de simplesmente solicitar dele a divulgação de algo que é sigiloso, eu pretendo ouvi-lo, conversar com ele. A investigação que está sendo realizada no âmbito da CPMI e a investigação que está sendo realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal não são inimigas nem adversárias. Podem, com toda certeza, se complementar, uma ajudar a outra. E por falar em STF, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal arquivou uma investigação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, por suposto crime de corrupção passiva. Os 5 ministros da turma, André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, votaram pelo arquivamento. A investigação envolvia a apreensão de R$106 mil em dinheiro com um ex-assessor de Lira em 2012. Essas foram as principais notícias de hoje aqui em Brasília. Cris e Celso. Obrigada, Fara. O príncipe Harry prestou depoimento num tribunal de Londres. Essa e outras informações no nosso Giro de Repórteres. Harry acusa um jornal britânico de vazar informações íntimas obtidas ilegalmente. O príncipe entrou rapidamente sem falar com a imprensa. A defesa do tabloide nega as acusações. O príncipe volta amanhã ao tribunal. A China está cavando um buraco que terá mais de 11 quilômetros de profundidade. As informações da Ásia com Silvia Kikuchi. O poço tem 2 objetivos: o estudo das camadas mais profundas da Terra e a exploração de possíveis campos de petróleo e gás. As escavações estão sendo feitas em Taklamakan, o segundo maior deserto de dunas do mundo, e devem levar 475 dias. No Oriente Médio, novas armas preocupam autoridades internacionais. Denise Odorice. O Irã revelou seu primeiro míssil hipersônico. Ele consegue percorrer distâncias acima de 1.000 quilômetros, 5 vezes mais rápido que a velocidade do som. E com capacidade de desviar dos sistemas de defesa e dos radares. Os únicos países que testaram mísseis desse tipo com sucesso foram os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Coreia do Norte. Israel e governos do Ocidente demonstraram preocupação com o novo armamento. De Israel, Denise Odorice. Um dos maiores nomes da bossa nova, Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. Astrud ganhou fama internacional com a versão em inglês da música Garota de Ipanema. A canção se tornou uma das mais tocadas no mundo. Aos 22 anos, a baiana Astrud Gilberto gravou a versão em inglês de Garota de Ipanema. E foi com a voz suave e a batida da bossa
que a música brasileira encantou o mundo. A canção de Tom Jobim e Vinícius de Moraes virou sucesso instantâneo. Em 1965, Astrude ganhou o Grammy, equivalente ao Oscar da música na categoria Gravação do Ano. E o LP com a música venceu como Álbum do Ano. Astrude só não levou como artista revelação porque naquele ano o prêmio ficou simplesmente com os Beatles. A cantora lamentava ser mais reconhecida fora do Brasil. A artista, que se chamava Astrude Evangelina Weinert, ganhou o sobrenome Gilberto ao se casar com o cantor e compositor João Gilberto, que entrou para a história como o pai da bossa nova. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Os dois tiveram um filho e se separaram, e Astrude teve um segundo casamento. Hoje, ela deixa 2 filhos e 2 netas. Uma delas, Sofia Gilberto, confirmou a morte, dizendo que a avó havia virado uma estrela. E que Astrude foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. O corpo de Astrude Gilberto vai ser cremado nos Estados Unidos. A data ainda não foi divulgada. O rompimento de uma barragem num território ucraniano sob controle russo deixou cidades submersas e aumentou o risco de um desastre radioativo na região. A destruição da represa colocou em estado de alerta cerca de 80 cidades e vilarejos ao longo do rio Dnipro, na região de Kherson. Ao menos 60 mil pessoas foram prejudicadas e mais de 1.300 residências ficaram alagadas. A barragem de Nova Kakhovka abastece boa parte da região sul da Ucrânia, hoje controlada por Moscou. A represa ainda fornece água para a Crimeia, território ilegalmente anexado pela Rússia há 9 anos. Além disso, a água retida servia para resfriar os reatores de Zaporizhia, a maior usina nuclear da Europa. Apesar do risco de um acidente radioativo, a Agência Nuclear Internacional descartou o perigo imediato. Kiev e Moscou trocam acusações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os terroristas russos são os culpados pelo maior desastre ambiental causado pelo homem na Europa em décadas. Já o Kremlin diz que o ataque foi uma sabotagem de Kiev ao território controlado pelos russos. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, essa é mais uma consequência devastadora da invasão russa. Aqui no Brasil, 4 capitais e o Distrito Federal entraram em estado de atenção para o tempo seco. A umidade do ar ficou abaixo dos 30%. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Conheço bem essa secura lá de Brasília. Chance de chuvinha por lá? Por enquanto, nada, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Há pouca nebulosidade espalhada pelo país, culpa do ar seco que não permite a formação de nuvens. Nesta quarta, todas as áreas claras aqui do mapa seguem com sol e umidade do ar muito baixa. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Campo Grande, 28. Em Manaus, 33 e até 29 em Aracaju. No fim de semana, a onda de frio mais intensa do ano muda o tempo na metade sul e leva a friagem para o norte do país no início da semana que vem. Nas serras do sul, os termômetros podem ficar abaixo de 0. Por falar em frio, hoje cedo, a vegetação do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, amanheceu coberta por agulhas de gelo. O fenômeno conhecido como needle ice ocorre quando a água do solo sobe à superfície e congela, justamente porque o solo está mais aquecido que o ar. Em São Paulo, o tempo muda entre domingo e segunda. Amanhã o dia começa com um friozinho de 12 graus e à tarde faz até 24. Hora do Tempo Delivery. A Rosane é de São Luís, no Maranhão. Vamos lá. Oi, Rosane. Olha, até o fim de semana a previsão é de chuva com aberturas de sol e tempinho abafado. Na quarta e na quinta, máxima de 30. Na sexta, faz até 31. Agora é a Fátima de Guaratinguetá, São Paulo.
Fátima aqui na nossa tela. Boa noite, Fátima. Olha, o friozinho logo cedo forma neblina no Vale do Paraíba. Cuidado nas estradas. À tarde o sol aparece. Nesta quarta, máxima de 23. Mande seu pedido de tempo delivery também pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. Veja a seguir. Gráfica clandestina usada para produzir dinheiro falsificado é fechada pela Polícia Federal. O jogador Anthony, do Manchester United, é denunciado por violência doméstica. Consumidor já encontra carro mais barato depois do anúncio de programa para incentivar as vendas. Daqui a pouco, os relatos de agricultores e criadores sobre os efeitos das eólicas nos animais. O programa Desenrola Brasil vai renegociar dívidas e atender cerca de 70 milhões de inadimplentes. Muita gente que não consegue pagar suas dívidas. Assunto para Patrícia Lages, que mostra como é que isso vai funcionar. Oi, Paty, boa noite. Você que vai desenrolar aqui para nós hoje. Vamos tentar, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. A primeira fase do programa é a aprovação dos credores, prevista para julho e agosto. Os credores terão de participar de um leilão e propor descontos. Quem oferecer porcentagens maiores entra no programa. Já para os bancos, além dos descontos, será obrigatório perdoar dívidas de até R$100. Paty, a gente já sabe que são duas fases, duas faixas de renegociação. Como é que são essas regras? Podia explicar melhor? Vamos ver aqui, Cris. Olha, a faixa 1 é para quem tem um total de dívidas de até R$5 mil e uma renda de até 2 salários mínimos. Os valores renegociados poderão ser pagos à vista ou em até 60 parcelas. A taxa de juros é de 1,99% ao mês. Mas olha, atenção, o programa não vale para as seguintes dívidas. As dívidas que tenham garantia real, para crédito rural e também para financiamento imobiliário. Ainda na faixa 1, o governo será uma espécie de fiador, ou seja, se o devedor não pagar, o credor receberá os valores de um fundo de cerca de 20 bilhões de reais, que é dinheiro do Tesouro Nacional. Já a faixa 2 é para quem tem dívidas com bancos acima dos R$5 mil. Nesse caso aqui, não haverá garantia do governo. A inadimplência é um problema sério no Brasil, mas o uso do dinheiro de todos para benefício de alguns não garante resultados a longo prazo. É preciso levar educação financeira e facilitar o ambiente de negócios para que cada um possa ampliar a sua renda em vez de recorrer ao crédito e ao endividamento. Cris, Celso. Obrigada, Paty. O jogador Anthony, do Manchester United e da seleção brasileira, foi acusado por uma ex-namorada de violência doméstica. Em gravações obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, ela descreve as agressões. A DJ e influenciadora digital Gabriela Cavalim, de 22 anos, detalhou as agressões que diz ter sofrido do jogador Anthony, que defendeu a seleção na Copa do Mundo. Os áudios foram obtidos com exclusividade pelo jornalismo da Record TV. Quando eu engravidei ano passado, ele começou a ficar mais agressivo, sempre me desrespeitando mais, me ofendendo com mais frequência. Ontem ela foi até esta delegacia da mulher, na zona leste de São Paulo. Fez um boletim de ocorrência em que relatou casos de agressão física e psicológica. Um deles foi dentro do carro depois de uma balada. Todo momento batendo no vidro do carro e me segurando pelos braços e me pressionando contra o vidro. Tentou por diversas vezes bater o carro na rodovia, sempre dizia que a gente ia morrer junto, eu, ele e nosso filho. Ela relata que após esse episódio sofreu um aborto espontâneo. Ainda assim, os dois voltaram a se relacionar. Ela foi morar na Inglaterra, onde Anthony joga. E segundo a DJ, as agressões continuaram. Em janeiro, agora, na primeira vez que ele me agrediu esse ano, foi sério. Ele deu uma cabeçada na minha cabeça, cortou minha cabeça, me chutou, me jogou um copo de água na cara. A briga teria resultado no deslocamento da prótese de silicone dela. Médicos do Manchester United teriam atestado a lesão.
No depoimento, ela disse que realizou, no começo de abril, uma cirurgia plástica para a troca da prótese. Não quero nenhuma indenização financeira. Eu espero de verdade que, nesse caso, o juiz aprove a medida protetiva. A Secretaria de Segurança Pública confirma que há uma investigação contra o atleta. A defesa do jogador não se pronunciou sobre a denúncia. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, só nos primeiros 5 meses do ano foram feitas mais de 42 mil denúncias de violência contra a mulher. Agora, Antony passa a ser mais um atleta brasileiro investigado por esse tipo de crime. Em março desse ano, uma ex-namorada denunciou o atacante Pedrinho, do São Paulo, por violência doméstica. Por isso, o clube rescindiu o contrato com o atleta. Na semana passada, a ex-namorada do tenista Thiago Wilde foi às redes sociais para relembrar uma denúncia feita contra o atleta em 2021, também por violência doméstica. Muitos jogadores acham que podem fazer tudo e não acontece nada. Isso no passado era verdade, mas está aí o Robinho, está aí o Daniel Alves para comprovar que as coisas mudaram e muito. Se o Antony fez alguma coisa, ele vai pagar. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal desativou uma gráfica clandestina usada para imprimir dinheiro falso. No local foram encontrados R$50 mil em cédulas falsificadas. A investigação mostra que as notas eram vendidas para todo o país. 4 suspeitos foram presos. O dinheiro falsificado estava pronto para venda. A gráfica dos criminosos funcionava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, os policiais federais encontraram todo o material e equipamento necessários para a produção das notas falsas. A investigação aponta que a quadrilha usava as redes sociais para comercializar o produto ilegal. A venda era feita com a garantia de que a falsificação não seria descoberta. A quadrilha usava os correios para distribuir as encomendas. São Paulo foi o estado com o maior número de cédulas apreendidas, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Banco Central, as notas de 50 e R$100 representavam 70% de toda a falsificação. A gente conseguiu detectar que só na Baixada Fluminense foram postados mais de 1.000 objetos para todo o Brasil, gerando mais ou menos meia tonelada de notas falsas nos anos de 2020 até agora. Em todo o Brasil, mais de 56 mil notas falsas foram identificadas neste ano, o que equivaleria a quase R$6 milhões. Eles vão responder por dois crimes autônomos, o crime de falsificação de moeda e de comercialização. O presidente Lula anunciou hoje uma linha de crédito de R$7 bilhões e 600 milhões para o agronegócio. Foi durante a abertura de uma feira agropecuária na Bahia. Lula participou da abertura da feira agropecuária na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Diante de representantes do setor, o presidente disse que o sucesso do agronegócio depende do governo. Nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar, porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo mundo precisa do governo. Pequeno precisa, grande precisa e médio precisa. Todo mundo precisa do governo. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está. Lula também anunciou a liberação de R$7 bilhões e 600 milhões para o setor agropecuário, R$3 bilhões e 600 milhões para o Plano Safra e R$4 bilhões para outras linhas de crédito. Da Bahia, o presidente seguiu para Pernambuco, onde visitou o polo automotivo no município de Goiânia. Ele participou de um ato simbólico que deu início à produção do 5º modelo de carro produzido na fábrica. Ao discursar para diretores e funcionários da fábrica, Lula citou a queda na produção da indústria automotiva do país nos últimos anos e voltou a criticar a taxa de juros. Não há nenhuma explicação histórica da gente ter o juro mais alto do mundo, 13,75, quando na verdade a inflação está durante 12 meses apenas de 4,7%. Para que esse juro tão alto? Quem é que ganha com isso? E quem é que perde?
Começou a valer hoje a medida provisória que dá desconto na compra de carros, caminhões e ônibus novos. Algumas montadoras já anunciaram descontos que, no caso dos carros, podem chegar a R$8 mil. Quando esta concessionária abriu as portas hoje, os vendedores já tinham a nova tabela de preços. Pé no acelerador para atrair logo consumidores com os descontos em carros que custavam até R$120 mil. Recebi 4 ligações, estou negociando com 2 pessoas, provavelmente uma vai fechar. Os descontos nos carros vão de R$2 mil a R$8 mil, dependendo do modelo. Quanto mais barato o veículo, maior a redução. Segundo a Anfávia, a associação que representa a indústria automobilística, as montadoras e as concessionárias têm hoje em estoque 115 mil veículos que se enquadram nas regras da medida e podem ser vendidos rapidamente. Para aproveitar o incentivo, as fábricas devem reforçar a produção. Segundo a associação, 3 montadoras que programaram a suspensão de contratos de trabalho voltaram atrás para manter a produção. Caminhões e ônibus também foram incluídos no programa para estimular a renovação da frota. Na troca por um modelo novo, os caminhões e ônibus antigos serão enviados para reciclagem. Os donos terão descontos de até R$80 mil no caso dos veículos de carga fabricados há mais de 20 anos e de até R$99 mil para veículos de passageiros produzidos no mesmo período. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou hoje de uma entrevista coletiva da Anfávia e destacou a confiança do governo com a medida. Nós estamos muito otimistas aí com a resposta dos consumidores, com a preservação do emprego e com o fortalecimento da indústria. O caminhão do Anderson já rodou muito. Ele já tem um tempinho, já é um caminhão de quase 50 anos, tem 49 anos aí na rodagem. Mas ele ainda tem dúvida se é hora de trocar. Em princípio, eu prefiro esperar um pouco, analisar mais a situação. Já o Adevailton está animado com a ideia de rodar num caminhão novo. A diferença é que o caminhão mais novo vai dar, a manutenção dele é muito pouca, né? Para a gente passar para o mais novo é bem melhor. A vantagem é grande mesmo. O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre o programa do governo para reduzir o preço dos carros populares. Eu e o repórter Romeu Piccoli falamos com o economista especializado no mercado automotivo, Rafael Galante. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. A Câmara dos Deputados confirmou hoje a cassação do mandato de Deltan Dallagnol. O ex-procurador da Lava Jato foi cassado em maio, depois que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu por unanimidade que ele não poderia concorrer a cargo público. Segundo o TSE, Deltan adiantou a exoneração do cargo de procurador para evitar que 15 apurações internas, das quais ele era alvo no Conselho Nacional do Ministério Público, virassem processos administrativos contra ele. Deltan disse que o Poder Legislativo hoje se curvou para uma decisão injusta da Justiça Eleitoral. O Podemos já havia encaminhado recurso ao Supremo e entrou com uma ação para que a vaga de Dallagnol continue com ele. Veja a seguir, 20 milhões de brasileiros sofrem de asma crônica, uma doença que se agrava com a queda na temperatura. Carros automáticos representam mais da metade das vendas, mas formação do motorista no Brasil ainda é toda feita no veículo manual. Menos leite nas vacas, mais mortes entre porcos. O que os moradores dizem sobre os efeitos das eólicas nos animais. Três homens foram presos no Rio Grande do Sul por suspeita de recrutar jovens para cometer crimes como ataques contra escolas. Na casa dos suspeitos, a polícia encontrou materiais de apologia ao fascismo e ao nazismo. O grupo vinha sendo monitorado pela Polícia Civil em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência há pelo menos 6 meses. Os mandados foram cumpridos em Porto Alegre e outras 3 cidades da região metropolitana da capital gaúcha. Foi apreendido vasto material de apologia ao fascismo e ao nazismo.
Os presos são suspeitos de aliciar e recrutar jovens da internet. Então, além de difundir esse discurso de ódio e essas ideologias nazistas e fascistas, eles também regimentavam esses jovens para que executassem atos bárbaros, atos de violência, atentados e ameaças em locais públicos e inclusive em escolas. Entre o material apreendido estão livros que negam o Holocausto e jogos que estimulam a violência. Segundo dados do Observatório Judaico dos Direitos Humanos, em 2019 foram 24 denúncias. Já no ano passado foram 114. O que antes era velado e acontecia nos fóruns secretos da internet, agora acontece também em aplicativos e redes sociais. Esses grupos e esses jovens, eles acabam atuando muito na clandestinidade, muitas vezes estão entre nós, né? Pode ser o nosso próprio filho, pode ser o amigo de um filho, pode ser um parente. O piloto de avião particular que foi perseguido por caças no estado da Virgínia estava desacordado na cabine antes da queda. A informação foi divulgada pelo jornal The Washington Post. Os 3 passageiros também morreram após a aeronave cruzar um limite de segurança próximo à Casa Branca. A ex-esposa de Daniel Alves disse à imprensa espanhola que acredita na inocência do jogador, acusado de estupro em uma casa noturna de Barcelona. Apesar disso, Juana Sanz confirmou a separação do casal. O estado americano da Califórnia investiga se a Flórida providenciou aviões para levar imigrantes de um estado para o outro. Ano passado, Ron DeSantis, governador da Flórida, admitiu ter enviado um grupo de imigrantes para Massachusetts. O ator Cuba Gooding Jr. fez um acordo com a mulher que o acusa de estupro. O acerto entre as duas partes foi anunciado antes do julgamento do ator, que estava marcado para hoje. O abuso teria acontecido há 10 anos, em Nova York. A asma é uma doença crônica que atinge cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil. Com a queda das temperaturas, os médicos acreditam que deve aumentar o número de internações. O diagnóstico veio depois de uma crise de falta de ar. Desde os 15 anos, quando descobriu que tinha asma, esses aparelhos fazem parte da rotina de Alexandro, hoje com 28 anos. Eu faço o tratamento da forma correta, né? Utilizo a medicação sempre em dia, faço também fisioterapia respiratória e acompanhamento sempre com pneumo e com o fisioterapeuta respiratório. A asma é uma doença que atinge os brônquios, canais que levam o ar até os pulmões. Os principais sintomas são a dificuldade de respirar, a tosse e o chiado no peito. O tratamento deve ser contínuo. Esta doença crônica atinge cerca de 20 milhões de brasileiros. A maioria tem asma leve e moderada mantida sob controle, mas 3% desenvolvem a forma grave da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a março deste ano, quase 47 mil pacientes do SUS foram internados no país por complicações da asma. Com o inverno e a queda nas temperaturas, os números costumam aumentar. Na época de outono e inverno, onde o ar fica mais frio e seco e aumenta a concentração de poluentes no ar que a gente respira, são os períodos mais críticos para quem tem asma, porque são esses fatores que podem desencadear a crise de asma. E a crise leva ao sufocamento e leva à morte. Cuidados que o Alexandro conhece bem. Eu preciso me cuidar muito no inverno, né? Ficar longe de poeira, cigarro, fumaça em geral, e manter a limpeza da casa sempre em dia. Ontem nós mostramos aqui no Jornal da Record um acidente em que uma idosa confundiu os pedais do carro. Ocorrências como essas envolvendo veículos automáticos levantam uma discussão sobre a necessidade de incluir aulas específicas para esse tipo de veículo na formação dos motoristas. Todo o processo para se tirar a carteira de habilitação ainda é feito em veículos de câmbio manual. Mas a frota que usa câmbio automático vem crescendo. Desde 2020, mais da metade dos carros 0 km vendidos no Brasil vem de fábrica com câmbio automático. Atualmente, apenas os motoristas portadores de deficiência, os PCDs, recebem treinamento em veículos automáticos para tirar a carteira de habilitação.
A necessidade de treinamento para os demais motoristas voltou à discussão após acidentes com esse tipo de veículo. Ontem, em Goiânia, uma senhora de 70 anos diz que se confundiu com os pedais e invadiu uma padaria. 2 pessoas se feriram sem gravidade. O Jornal da Record conversou com a motorista. Eu não sei nem explicar o que aconteceu. Meu carro era super novo, estava bem devagar. E na hora lá, eu não sei. A gente vai ficando velho, vai ficando tudo mais difícil, né? Ano passado, também em Goiânia, uma idosa de 68 anos avançou com um carro num restaurante. 13 pessoas ficaram feridas. Um homem morreu. Ela disse que se atrapalhou com os pedais. Para este instrutor de trânsito, os acidentes costumam acontecer por falta de prática e atenção. Às vezes a pessoa saiu do manual agora, foi para o automático, buscando a facilidade, mas ela não se adaptou. A gente precisa de um prazo de adaptar. Hoje, na nossa série especial, os impactos dos parques eólicos para os animais. Aves silvestres vivem em risco de colisão com as pás que giram nas torres. E a preocupação é tão grande que a Justiça da Bahia, por exemplo, suspendeu as licenças ambientais de um complexo numa região que abriga uma espécie de arara ameaçada de extinção. Em Pernambuco, agricultores dizem que as turbinas provocam estresse em porcos, vacas e galinhas e acumulam perdas na produção de leite e ovos. Quando chega a noite, não é só a lua que surge para iluminar o agreste pernambucano. Aqui embaixo na terra, centenas de luzes vermelhas brilham sem parar, como se fossem um gigantesco pisca-pisca de Natal. Mas a semelhança para por aí. Para quem vive perto do Parque Eólico Santa Brígida, em Caetés, estes olhos distantes e barulhentos não são um presente. A distância de 160 metros entre as turbinas e a casa do seu Acácio e da Roselma acabou com o estilo de vida que a família levava antes. Eu mesmo criava a galinha, a gente deitava a galinha e os ovos não estavam chocando. Aí com isso a gente foi perdendo a vontade de criar. A lavandeira e o galo de Campina, aves que frequentavam essa região, hoje são raramente vistas. E quando anoitece aqui na casa da Roselma e do seu Acácio, a gente escuta o barulho dos grilos e o barulho das pás. A resolução com regras para a instalação dos parques eólicos no Brasil foi criada em 2014. Ela determina que as empresas identifiquem os índices de ruído das turbinas que estiverem a menos de 400 metros das residências para estudar como preservar a saúde da comunidade. Essa distância tem que ser, pela legislação, em torno de 400 metros. Mas nós encontramos aerogeradores mais próximos das casas, muito mais próximos do que isso, a 160 metros, a 150 metros. Os parques que foram estruturados, construídos antes dessa legislação, utilizavam uma distância menor. Temos a obrigação de mitigar esses problemas e nós estamos trabalhando para fazer essa mitigação. O Brasil é o 6º maior gerador de energia eólica no mundo. Nos últimos 11 anos, mais de 42 bilhões de dólares foram investidos no setor aqui no país. Ela é uma fonte limpa e renovável de energia. Mas em vários sítios do Nordeste, depois da instalação das torres eólicas, os agricultores notaram que os animais ficaram estressados. O Zé Salgado, por exemplo, diz que a quantidade de leite que ele ordenha por dia caiu. A média era 8, 10 litros. Hoje é 6, 7 e comendo a ração bem balanceada. A maior preocupação do agricultor é com a criação de porcos. Agora, quando ele chega na fase de 35, 40 quilos, eu tenho que separar ou descartar. Por quê? Porque eles começam brigando, tipo canibalismo, se comendo, se mordendo. Os
Os moradores dizem que não é só o barulho dos aerogeradores que estressa os animais. Os bichos também ficam bastante inquietos com a sombra das pás passando pelo chão, como essa aqui onde a gente está, ó. Principalmente no início da manhã e no fim da tarde, quando o sol está mais baixo. Em nota, o governo de Pernambuco disse que no Plano Estadual de Ampliação de Energia Renovável estão considerados os impactos das usinas eólicas na produção de alimentos. Os animais silvestres também sofrem. Estudos sobre a vibração e a colocação das torres já comprovaram consequências entre populações de anfíbios que não conseguem se comunicar. Que os animais que estão coachando aqui, eles não são ouvidos aqui. Qual é o impacto disso? Eles dependem desses sons que eles emitem para copular, para propagar suas populações. Então a gente já percebeu que as torres causam um problema nisso. Além disso, pesquisadores têm constatado que aves como urubus e gaviões reais se chocam contra as pás dos aerogeradores. Já existem técnicas e maneiras de se reduzir o impacto sobre a fauna. Cores diferentes, como por exemplo pás negras, podem ajudar as aves a enxergar as pás e não se chocarem contra elas, não passar dentro dessas zonas, né? O risco de colisões para as aves foi um dos motivos que fizeram a Justiça da Bahia suspender as licenças ambientais do Complexo Eólico de Canudos. Ele fica na região do Raso da Catarina, o único lugar no mundo onde vive a arara azul de Lear, que está em risco de extinção. Hoje existem aproximadamente 2.000 aves dessa espécie. Segundo a decisão da Justiça, a suspensão deverá ser mantida até que um estudo de impacto ambiental seja apresentado e aprovado pelos órgãos competentes. Nós procuramos a multinacional Voltalia, responsável pelo Complexo Eólico de Canudos. A empresa recorreu da decisão judicial. Em nota, disse que realizou estudos baseados na observação da arara e que não existe risco dos parques eólicos interferirem na preservação e conservação da espécie. A Voltalia também afirmou que as pás dos aerogeradores foram pintadas para melhorar a visibilidade das aves. No próximo episódio, desmatamento e explosões para a construção de torres eólicas preocupam moradores do semiárido do Rio Grande do Norte. Não tinha aviso, de jeito nenhum. A gente era pegada de surpresa. A gente dizia, ai meu Deus, será que o mundo vai se acabar? O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e logo depois a novela Jesus. Informação da Zona de Risco ao vivo em A Grande Conquista. Ótima noite para você. Boa noite.